Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para você, depois de a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais essa aula, é descanse seu coração. Você está muito angustiado, muito agoniado com muitas coisas. Para que essa pressa toda? Deixa eu tentar ajustar a sua vida espiritual. Você está vivendo numa igreja, certo? Você tem um pastor sobre si, você tem uma responsabilidade, você tem uma autoridade espiritual. Talvez você tenha cargo, talvez você não tenha cargo nenhum. Mas você congrega no meio de pessoas que são homens e mulheres. Não são anjos, são homens e mulheres que são falhos. Pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que têm família, pessoas que têm filhos, pessoas que cada um tem uma forma de vida diferente, a forma de ganhar pão, uma forma de pregar, a forma de evangelizar. Cada pessoa tem um jeito. Alguns são brancos, alguns são negros, alguns são ricos, alguns são pobres. Algumas pessoas são boas de lidar, outras são difíceis, algumas têm bons temperamentos, outras não. Você está no meio de seres humanos falhos, pessoas que têm sua dificuldade de convivência. Alguns, até hoje, ainda não conseguiram dobrar sua natureza caída, mudar de vez para melhor. Alguns ainda não aceitaram Jesus de verdade como Salvador. Alguns ainda são joios naquele meio do trigo. E o que você está olhando hoje é apenas a dificuldade do Evangelho. Talvez você esteja pensando até mudar de igreja, mudar de local, mudar de cidade, sei lá. Eu vou te contar a situação real da igreja atual. Calma, assista a aula por completo, não se desespere com a situação atual. Qual é a situação de a maioria das igrejas hoje? Da maioria das igrejas. A maioria das igrejas que eu chamo templos evangélicos tem alguém que é pastor ou pastora que na maioria do templo pentecostal são igrejas alugadas, são templos alugados, são locais alugados. Raro são os pontos em que são pontos fixos, templos já da igreja, já da congregação, em que precisa pagar água, pagar luz, pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo outro, ornamentar. A maioria dos lugares não sabe administrar o valor que entra. Então, por não saber administrar o valor que entra, eles começam a fazer campanhas de envelopes. Com isso, eu não estou aqui julgando nem condenando as campanhas. Entenda. Muitas pessoas, por não saber administrar o dízimo e a oferta que entra, não conseguem administrar, e então eles começam a usar alguns artifícios. As campanhas, que se forem feitas pela vocação da Bíblia, pela iluminação espiritual, beleza. Mas se for feita porque está faltando dinheiro para suprir qualquer necessidade, elas não são válidas. Precisam ser pautados na Bíblia por um objetivo maior do que aquela dívida que está sendo argumentada. Primeiro, para começar, já começa o erro da igreja aí. Porque uma igreja, para ela dizer assim, agora somos igreja, temos uma placa de igreja, precisa ter um templo. Primeiro Salomão constrói o templo. Primeiro Moisés faz o tabernáculo. Assim que se é. Mas, antes disso, é só um ponto de pregação da futura igreja. Então, o meu conselho para os pastores é não se acomodar nos pontos de pregações. Porque se acomodando nos pontos de pregações, dá a ideia de que a pessoa não quer crescer, não quer avançar. Não, se der errado aqui, eu já volto. Não, meu irmão, tem que começar a orar a Deus para Deus lhe dar um terreno para a sua igreja. Essa terra é nossa, isso aqui é nosso, nós somos o sal e a luz. E o dono o Deus
que é dono do ouro e da prata, está do nosso lado. Entende, irmãos? É assim que deve ser. Então, o mais interessado para que a obra cresça é Deus. E Ele vai suprir a necessidade, Ele vai conseguir esse espaço, vai colocar esse lugar estratégico. Outro ponto é que a maioria das igrejas, elas hoje, as pessoas, os pastores, estão tão sem visão que eles não procuram espaços onde não tem ninguém evangelizando. Eles começam a abrir igrejas próximas das outras. É uma falta de sabedoria muito grande. Precisa se colocar a igreja em locais estratégicos onde não está sendo evangelizado, onde tem menos igreja. Até pelo fator financeiro, vou usar essa parte, é melhor, porque só vai ter você naquele espaço. Pelo fator espiritual, que deve ser o objetivo principal, resgatar vidas, muito maior ainda. Porque só vai ter você ali, mas ficam colocando igrejas umas próximas das outras, porque tem fluxo de gente. E a maioria das pessoas que vêm para a sua igreja já foram membros daquela outra igreja que está do outro lado. Então você não encontra pessoas sãs dentro da sua igreja. O que você encontra são pessoas que bateram cabeça lá, não acharam espaço para que eles pudessem se acomodar e vêm para a sua. Você, para não perder os membros, você começa a acolher. E você começa a acolher todo tipo de gente que se diz ovelha. Mas no final, quando você descobre, a maioria daqueles ali não é ovelha. E começa a lhe dar problema, até você apertar o calo e ela sair da sua e ir para a próxima. Então, o nosso objetivo é ganhar as almas. Tem que ter estratégia. Na hora de comprar um templo, de fazer um espaço, tem que ter estratégia. Na hora de localizar a igreja, orar antes para que Deus dê o espaço. Mas isso todo mundo sabe disso. Mas o que tem acontecido hoje, irmão Noel? Tem acontecido hoje que as igrejas têm procurado ter o melhor som, um espaço com ar-condicionado, um conforto muito grande, um espaço grande, amplo, todo acolchoado, todo climatizado, bem ornamentado, enfeitado, bonito. Um templo maravilhoso onde as pessoas possam congregar. Tem alguma coisa errada isso? Não, deve ser assim, deve ser melhor. Sempre melhor e sempre maior. Perfeito. Mas o que tem acontecido é que muitos desses espaços, as pessoas estão investindo só no reino material. As igrejas que um dia foram pontos de pregação estão investindo em templos feitos por mãos humanas. Deve-se investir? Deve-se investir. Deve fazer o melhor? Sim, fazer o melhor. Mas e os templos construídos por Deus, irmão? Onde é que entra aí a questão de salvação das almas? E o investimento na obra missionária, onde está? Situação das igrejas atuais. Evangelismo nos domingos quase não existem. Evangelismo quase não existem. Acabaram-se os evangelistas? Não. Em todas as igrejas que você vai tem 5, 10, 15 evangelistas. Evangelistas que nunca evangelizaram, não sabem o significado do seu cargo. Muitos deles não sabem por quê? Porque não foram instruídos mesmo, porque não foram ensinados, porque a moda dos evangelistas hoje é o cargo em si. Ele não sabe o peso que é um evangelista, uma pessoa que leva o evangelho. O evangelista é o trator de esteira, irmão. O missionário vem, o missionário sai pelas ruas convidando o povo. O evangelista vem arrancando os tocos do mato, para que o pastor venha e plante a semente. É assim que se faz, irmão. Então, o missionário vai, mapeia o espaço, organiza o ambiente, faz o projeto missionário, que muitas igrejas nem sabem o que é isso. Acha que evangelizar é a facão, e não é. Depois que ele faz a organização, vem o evangelista e vem arrancando os tocos, batendo nas portas de cada um, descobrindo a dificuldade de um e de outro,
pregando nas ruas, pregando nos ônibus, pregando na praça, fazendo cruzada. Esse é o papel do verdadeiro evangelista. Não isso que se vê hoje. Tu que é evangelista, alguma vez você já fez isso? Não, então você não sabe o que é evangelista. A verdade dura mas é isso. Você está só na igreja pulando, rodando, sapateando, que é bom, é maravilhoso, mas isso é só uma parte, irmão, do evangelho. Isso é só uma parte da sua chamada, tem muito mais que isso. Isso aí é só um momento de expressão de adoração no templo. Mas a sua chamada verdadeira acontece fora do templo, irmão. Entende o que eu quero dizer? Então, eu espero que a maioria dos irmãos estejam compreendendo, porque às vezes eu estou gravando uma aula, o povo se sente ofendido por escutar a verdade. Irmão, a verdade é para ser dita. Um evangelista que nunca foi para campo para evangelizar, um missionário que nunca foi fazer missões, não é missionário na sua essência. Ele só o é no fator nome, cargo. Mas você acha que um dia, quando Deus for lhe cobrar, Deus vai lhe cobrar pelo cargo que você recebeu ou pela sua função que você devia ter exercido? Porque uma pessoa que recebe um cargo e ela não exerce, aprenda, é aquele cidadão que recebeu um talento e enterrou na terra. Enterrou por quê? Não enterrei porque eu sabia que o Senhor é aquele que arranca onde não plantou, eu fiquei com medo e enterrei. Servo mau e infiel, por que você não colocou nem no banco para quando eu viesse pudesse cobrar os juros? Entende? Nem passar o cargo à frente, dizer, olha, eu não estou apto, não estou capaz, nem isso. Nem convidar outras pessoas para lhe ajudar, nem isto. Então, essa é a questão. Então, missionários que não fazem o evangelismo, grupos de missões que não existem, domingos à tarde as pessoas já não se reúnem mais para fazer uma cruzada nas ruas, para criar um projeto em prol da igreja. Não há mais isso. Entende? Pastores que não mais se aconselham entre si, não há mais reuniões de obreiros. Eu estou dizendo não há mais, existem exceções sim. Alguém pode dizer, não, na minha igreja eu faço. Beleza, ponto para você, maravilha para você. Mas pare para pensar quando na sua igreja teve uma assembleia geral para colocar em pauta quantas almas ganhou no mês. Pare para pensar se o sentar hoje, o acerto de contas não é só financeiro, quanto entrou, quanto saiu. Veja que antes, a igreja primitiva, ela fazia um censo. Se você ler Atos 2:42, você vai ver que o povo perseverava e tal, e aquela coisa, e se acrescentava todo dia as almas que deviam se salvar. Cadê o censo? Não tem mais. A situação das igrejas hoje é assim. Então, o que é que fica? Fica à mercê. Se a igreja não sai para evangelizar, fica à mercê de esperar alguém vir. E quando alguém vem de lá para cá, vem para a igreja, ele levanta a mão, ele aceita Jesus, glória a Deus e aleluia. Ele assenta-se no banco e ele começa a gostar do ambiente. Poxa, ser crente é maravilhoso, não pensava que era assim. Que bom, que maravilha, glória a Deus. Aí o cara aceitou Jesus na igreja. Presta atenção. Ele tem um templo, como eu acabei de descrever, maravilhoso. Mas o investimento nele é pouco. E para investir naquela alma, vou dar um exemplo só de uma alma só, uma pessoa só. Pense comigo, o cara acabou de sair do mundo, irmão. O cara saiu do mundo agora. Do que ele precisa? De alguém investir nele. Então o que a igreja tem? A igreja precisa ter um corpo de obreiros. Uma pessoa que saiba discipular aquele rapaz que acabou de aceitar Jesus, ou aquela moça, ou aquela criança, aquele idoso, seja lá o que for. Alguém ali precisa alimentar aquela alma. Mas ele chega numa igreja em que ele se assenta lá, não tem culto de doutrina durante a semana toda. Não tem escola dominical, nem que seja à noite para suprir. Não tem. Se não tem culto de doutrina, não tem escola dominical, então não tem visita. Não tem visita, não tem culto de doutrina, não tem escola dominical. Perdeu-se a alma.
Por quê? Porque ele só vai para a igreja nos dias dos cultos em que ele expressa adoração a Deus. Mas e quando é que ele deixa o evangelho de Cristo entrar? Porque até então ele é um crente emocionado. Ele não é crente convertido, ele é um crente que foi convencido de que precisa mudar. Mas se ele foi convencido que precisa mudar, mas ninguém injetou nele o conhecimento da verdade, ele não se libertou ainda. Então ele vai continuar na igreja sendo um crente de banco, ou daqui uns dias ele começa a receber oportunidades da igreja. Começa a descobrir os seus talentos, mas ele é vazio de Cristo. Ele é vazio de Deus. Ele não foi injetado nele a seiva da oliveira e da figueira verdadeira. Então ele é um ramo que está enxertado na videira, mas não está recebendo a essência. E você sabe o que está escrito na Bíblia. Uma pessoa dessa vai ser cortada. Tem culpa? Ele tem culpa? De certa forma, ele tem suas culpas, porque quando alguém se converte, alguém precisa olhar para Cristo. Só que Cristo deixou a igreja na terra para a igreja instruir. Em Mateus 28 e Marcos 16:15, a palavra ali pregai, a palavra ensinai, é doutrinai. E doutrinai as nações. A palavra doutrina é ensino, um conjunto de ensino. Você pegou aquela alma, você tirou ela do mundo. Agora você vai ensinar ela a nascer de novo, a viver de novo uma vida de transformação. Como se faz isso? Só se faz isso, irmãos, com um corpo de obreiro preparado. Mas um corpo de obreiro que está preparado só para exercer o seu cargo no momento do culto, mas não está preparado para receber as almas que vêm, você acaba matando aquela alma que tem toda uma probabilidade de ser um grande, sabe? Uma pessoa grande no evangelho. Então, eu vejo hoje na igreja cometerem-se muito esses erros. Quais são os erros, irmão Noel? O corpo de obreiro está defasado. As pessoas são neófitas, não conhecem a palavra. Os obreiros não conhecem a palavra. Os obreiros não sabem saudar, cumprimentar os irmãos. Isso é falta de quê? Falta de Bíblia, falta de ensinamento. Estão investindo em templos. Não preciso estudar, porque Deus me dá na hora. Mas nem na hora está recebendo, irmão. Você olha para as igrejas e você vê gente que passa a vida toda, não conseguiu largar o vício, não conseguiu largar a amante, não conseguiu largar as drogas, não conseguiu largar o álcool. De repente a pessoa sumiu, desviou. Fulano desviou porque fulano não desviou. Fulano não conseguiu se encaixar no evangelho. Não ensinaram para ele como é que ele se conecta com o evangelho. E infelizmente ele foi cortado da videira. Entende, irmãos? Então essa preocupação precisa existir antes de mais nada. Senão isso não é igreja, irmão. Então tem acontecido muito isso. E eu sei que você que é um obreiro sério, um homem de Deus, uma mulher de Deus, talvez você não seja nem obreiro, mas você é um crente que quer se salvar. Quando você chega na igreja, você vê pastores irresponsáveis que pregam adoidado apenas para convencer o povo. E trazem gente para a igreja. Quando você chega na igreja, não tem mais. Fique à vontade, deixe Deus te usar. É sempre um tema sempre bondoso, maravilhoso, em que engloba as pessoas, em que traz as pessoas para de si, para dentro daquele contexto, para aquilo que as pessoas querem, para o desejo deles, para a vontade deles. Mas e cadê, irmão Noel? Cadê a essência do evangelho, a pregação verdadeira? Eu não estou falando de espancar. Eu estou falando de dizer a verdade para quem acabou de se converter ou para quem acabou de chegar na igreja. Estou lhe falando que precisa investir hoje, agora, num grupo de obreiros, num corpo de obreiros. O porteiro da sua igreja tem que saber o que é um porteiro. Se vestir como porteiro, falar como porteiro. Senão o seu porteiro vai ser um dia como o Uzá, que vai estar seguindo você, que é um líder cego. E quando os bois tropeçarem, ele fica pelo caminho, morre na fé. Porque o Uzá não sabe o que é ser um porteiro.
Mas a vontade de usar é tanta de guardar a arca que ele vai dar a vida, vai, irmão, mas vai ser à toa. Vai ser de balde, ele vai passar uma vida toda guardando a arca. Mas a própria arca que ele vai guardando vai acabar matando ele. Porque ele não sabe como conduzir a arca. Então, veja, por exemplo, os nossos levitas não conhecem a Bíblia. A maioria dos levitas não leva nem a Bíblia, irmão. Já chega na hora de tocar, na hora de cantar, e faz aquela firula, aquela coisa maravilhosa, depois vão embora. Se vestem como quer, falam como quer, cortam o cabelo que quer. Não representa, não veste a camisa do Evangelho. Entende? Mulheres que são pastoras, na sua maioria delas hoje em dia não tem um varão ao seu lado, não tem um pastor ao lado, sabe? A coisa está complicadíssima. Hoje você não encontra alguém que tenha 40 minutos de palavra para doutrinar a igreja. É 15, 20 minutos falando besteira. Você não encontra um pastor hoje, eu vou usar aqui que existem exceções, mas os pastores de hoje, com exceções, eles não visitam os membros. A maioria não sabe o nome dos membros da sua igreja. Cadê os pastores que não vão na porta do povo? Ah, meu pastor trabalha. Claro. Se vire, ninguém mandou você ser pastor não, meu filho. Ninguém mandou você ser pastora não. Pastorear é dar vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou não foi Jesus que disse? Ou fui eu que inventei aqui em Mateus 10 que o bom pastor dá a vida. Ah, ali está falando de Jesus. Quem lhe disse? Está dizendo, olha, o bom pastor é diferente do mercenário, é diferente do lobo, é diferente do urso, do leão. Ele está explicando, o bom pastor lhe dá a vida. Davi disse isso para Saul, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu dou a vida. E é do meu pai, eu só faço cuidar, mas eu dou a vida por elas. Cadê os pastores que não dão a vida pelas ovelhas mais? Só querem a lã, só querem tosquiar, cadê? Sei que parece que eu estou descrevendo a sua congregação. Obreiros que querem fazer tudo, mas não sabem. A maioria dos obreiros foram ungidos sem querer. Ou melhor, vou reformular a frase, sem que eles quisessem. E aí já está errado. Porque Paulo disse, quem deseja o episcopado. Ah, não é assim não, Deus força. Deus força quem é o quê, irmão? Quando a pessoa sente a chamada, a pessoa se dobra à vontade de Deus. É diferente. Ela aceita a chamada e diz, olha Senhor, eu não queria. Mas isso é maior do que eu aceito, mesmo sem querer. Foi o que Jesus disse, passa de mim, mas se não dá para passar, a vontade é sua, eu estou aqui para lhe servir. Mas a pessoa lhe forçar a dizer, você vai ter que aceitar, não é assim não, irmão. Porque se a pessoa não deseja aquilo ali, ele vai abandonar pelo meio do caminho. E se ele não abandonar pelo meio do caminho, ele vai fazer de qualquer jeito, a facão, a rodo, no bambo. E aí que está o problema. Porque no final será julgado tanto ele quanto também quem lhe deu aquele cargo por irresponsabilidade. Bom, mas nem tudo são misérias na congregação. Existe também você. Existem pastores bons. Existem pessoas maravilhosas, pessoas que estão dando a vida pelas ovelhas. Existem pastores que passam a noite sem dormir direito, resolvendo o problema de A, de B e de C, e no final não valem nada, não prestam. Existem pregadores de verdade, que não são esses modinhas aí que recebem qualquer mensagenzinha no bambo, qualquer hora, e já começa a pregar. Não, existem pessoas que passam a madrugada orando, jejuando, consagrando. Existem missionários que não são vistos pelas congregações, mas estão evangelizando em casa, no trabalho, nos ônibus, onde quer que vá, estão falando de Jesus, estão pregando. Existem bons pregadores na congregação, que os pastores só se lembram nos dias de culto que os grandes não vêm. E aí quando os ouros não vêm, vamos colocar os de barro e os de prata. Nunca chamam para fazer um congresso com os pregadores locais, é sempre com os pregadores de fora, nunca dão honra aos de casa. Existem muitos bons por aí. Existem mulheres de Deus, pastoras de Deus, que estão correndo atrás dos rebanhos quando os homens não querem, os machos não querem, as mulheres estão lá
ganhando espaço, vencendo, guerreando, pelejando, subindo monte, descendo monte, madrugada adentro, ainda trabalha, ainda cuida de filho, cuida de marido, ainda vão para a academia, se embelezam e tudo, fazem tudo ao mesmo tempo. Existem muitas pastoras, missionárias, evangelistas, bispas, apóstolas, etc, etc. Muita gente boa por aí. E eu não creio que a maioria das pessoas que abram a igreja para bagunçar, para esculhambar. Não. A maioria, irmãos, dessas pessoas, elas não estão conseguindo dar conta do trabalho. É aqui que entra você. Você que só fala, mas não faz nada para ajustar. Você que vê tudo isso, mas não consegue ajudar de forma nenhuma. É aqui que entra esse texto de Paulo. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito Santo especialmente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Alguns, nem todos. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Alguns, nem todos. Proibido pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Alguns, mas não todos. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem para com eles de ação de graça. Alguns, mas não todos. E aí, Paulo vai falando disso, falando daquilo. Versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Pronto. Pronto. Aqui está o segredo hoje da sua vida. O segredo hoje está aqui, nesta palavra de Paulo. Versículo de número 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti, como aos que te ouvem. Ô irmão Noel, eu não entendi, não entendeu? Você sabe por que sua congregação está assim? Porque você ainda não fez nada para mudar. Ah não, Noel, peraí, Noel, não, calma aí. Eu tenho feito muitas coisas lá. Porque quando eu vou dar uma opinião, as pessoas não escutam. Não porque quando eu vou pregar, as pessoas não gostam. Não porque quando eu vou ensinar, torcem a cara. Não porque isso, porque aquilo, porque calma, meu filho. Você sabe o que significa perseverar? É do dia para a noite? Não. Não e não. Primeira coisa que Paulo diz, você precisa meditar nisto. Atenção para você que ficou até aqui nessa aula. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Pegue um caderno. Escute isso aqui. Vai mudar a sua vida em nome de Jesus e o seu olhar para a sua congregação. E eu quero usar um texto aqui de Hebreus 10, a partir do 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E eu estou usando aqui o termo congregação no termo local, igreja local, onde nós nos reunimos com os nossos irmãos para viver a nossa fé em Cristo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ah, o bicho pegou, o pau quebrou aqui. Não, eu estou sentindo que é de Deus de sair. Calma. Se Deus não falou nitidamente, pelo menos umas 10 ou 15 vezes para você sair daquele local, fique lá. Na dúvida, não saia, fique, permaneça. Por quê? Porque Deus está lhe chamando para ajudar a obra, meu filho. Ah, porque fulano não viu isso, Beltrano não viu isso, eu falo, mas ninguém escuta. Meu Deus, eu tento abrir a mente desse povo, ele não entende. Por quê? Porque essa é a sua chamada, não deles. Entendeu, filho de Jesus? Você é chamado por Deus agora para ser o doutrinador, o ensinador, o exortador. Não é o espancador, o que vai lá e fala de vez em quando e sai fora correndo. Não.
Deus está me chamando e lhe chamando para nós sofrermos junto com a congregação. A nossa chamada agora aqui é ensinar o caminho correto a eles. E como isso, irmão Noel? Pega um caderno aí, agora. Pegou? Pegou? Tá aí já? Ah, não, eu tô com o celular aqui. Pega o celular. Vai lá. Google Docs, sabe? Google Docs, Google Documento. Ou seja, qualquer bloco de nota que você tem. Pegue aí e comece a anotar. Ponto 1. Você vai chegar na igreja. Todos os cultos que você for agora. Começando pelo domingo. Escola Bíblica Dominical. Ah, Noel, não tem na minha igreja Escola Bíblica Dominical. Opa! Você já tem uma obra para fazer aí. Você vai ser o fundador da escola dominical na sua igreja. Poxa, você não fundou a EBD na sua igreja e já quer ir para a igreja dos outros? Por quê? Ah, não, eu quero chegar lá e encontrar um EBD. Ô, meu filho. Você chega lá, você encontra o EBD, mas você encontra 10 professores. E você é um professor de EBD que vai precisar passar o ano todo para entrar na escala. Vai chegar na igreja dos outros, o cara vai mandar você sentar e dizer, calma meu filho, sente aqui porque aqui tem professor, sente e escute. E você, meu Deus, e agora? Eu tenho chamada, mas ninguém deixa eu pregar porque eu quero ensinar, eu quero ser professor de escola dominical e ninguém deixa eu ensinar, e ninguém deixa eu ensinar. Peraí, você estava num lugar onde não tinha EBD. Você não ia ser só o professor, você ia ser o fundador. Você ia convidar mais alguém, mais alguém, mais alguém. Ah, não, eu tenho 5 departamentos da minha igreja. Jovens, crianças, adolescentes, adultos e tem os novos convertidos. O que é que eu faço? Você precisa de 5 pessoas. Junte 5. Na sua igreja não tem 5 pessoas que conhecem a Bíblia? Tem. 5 desses, compra uma revista. Faça uma vaquinha. Pastor, nós estamos querendo fundar a escola dominical. O que é que o senhor acha? Nenhum pastor vai ser contra. Se ele for contra a escola dominical na sua igreja, não é pastor. E pode vir mandar mensagem para mim aqui. Não é pastor. Nenhum pastor vai ser contra, irmão. O pastor quer ver o crescimento da igreja. O pastor, a pastora, quem for. Mas ele fica procurando alguém que faça. Não dá para o pastor fazer tudo sozinho. E você de cá olhando, meu Deus, minha igreja não tem EBD. Não tem porque você ainda não tomou a posição. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ter o EBD na sua igreja. E não se preocupe, eu vou lhe dar um curso de graça de escola dominical. No dia que você disser assim, irmão Noel, fundei a EBD na minha igreja, não sei por onde começar, mande mensagem para mim, eu vou lhe dar um curso gratuito de pelo menos 10 aulas. Vou lhe ensinar como você pega na revista, como você lê, como você explana, onde você busca o subsídio teológico. Você vai ser um professor top, sua igreja vai ficar marcada, você vai ensinar de criança, de mamando aos velhos caducando, você vai fundar uma EBD na sua igreja e vai ser com referência. Fulano faltou, opa, pastor, é o seguinte, Beltrano faltou, hoje nós vamos fazer EBD na casa dele. Já chega lá, já está ensinando a casa inteira, recebendo as almas. Sabe, você vai ser o diferencial na sua igreja. Deus está lhe chamando para essa obra. Pare de reclamar. Ah, minha igreja não tem EBD. Não tinha. Você vai ser o professor de EBD na sua igreja. Diga amém. Não, na minha igreja já tem, mas está meio assim, meio caído, assim, um negócio meio... Opa, tá na hora. Por que está caída? Os professores são ruins? Não, os professores são meio assim, meio... o que é que eu faço para ajudar eles? Vamos fazer uma reciclagem. Sente com eles, converse com o pastor. Pastor, é o seguinte, eu estou vendo que os irmãos estão meio cansados aí. O senhor me permite fundar mais uma classe de escola dominical? Que classe, meu filho? Eu quero fundar a classe dos novos convertidos, pastor. Você não vai interferir na obra que já está sendo feita. Você vai criar uma classe para que você ensine também. E aqueles ali que vão ser ensinados por você já comecem a ser ensinados também como ser um professor de EBD. Daqui uns dias as pessoas vão lhe convidar. Tu pode hoje ensinar? Oi, Beltrana faltou. Você pode ensinar hoje no lugar dela nos adultos? As próprias crianças vão chegar em casa dizendo, olha, rapaz, minha professora é uma bênção, ela ensina muito bem. Não, olha, e você, novo convertido, como é que você está, meu filho? Não, eu estou bem, estou gostando, meu professor ensina muito bem. O seu nome vai ser propagado. O que Paulo disse para Timóteo aqui é que
versículo 15. Se você fizer isso, se ocupar nisto, você vai ter mais aproveitamento. E será manifesto a todos. E as pessoas vão te escutar. Por quê? Porque você vem com doutrina. Você não vem só com conversa, falando besteira. Não. Quando você critica uma coisa, porque você tem outra opção para dar para ela. Entendeu? Diga amém. Glória a Deus, pronto. Mas eu já estou me sentindo mais aliviado. Glória a Deus, nasceu aqui no meu coração agora uma vontade terrível de ser professor de escola dominical. Meu filho, chame seu pastor, mostre essa aula para ele, se você quiser. Chame seu pastor, diga, pastor, teu irmão, que nos propõe a dar um curso de graça. Me chame, eu vou na sua congregação, eu lhe dou um curso de graça. Junte 10, 15 pessoas que querem aprender lá, ou um só, ou só você, eu dou um curso de graça. Mas funde a EBD na sua igreja. Noel, minha igreja tem até EBD, agora culto de ensino não tem não, é porque tem mais culto assim, assado. Meu pastor não entende muito da palavra, meu pastor é uma pessoa muito boa, mas ele tem um pouco conhecimento bíblico. Minha pastora é muita correria, não dá para ir. Eu sei, irmão, que tem igreja que não dá para ter todo tipo de culto. Mas o que é que você faz? Vai ficar reclamando? Vai pular da sua igreja? Não, meu filho, Deus te colocou aí. Então você pegou o caderninho, não foi? Começou pelo domingo, né? Anotou lá, escola dominical. Tem, mas tá assim, 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 assim. Opa. Onde é que eu posso me encaixar, Senhor? O que é que eu faço aqui? Onde é que eu vou aqui? Deus vai te orientar. Não, não tenho chamada para escola dominical, não. Mas eu tenho chamada para doutrinar. Pronto. Culto de doutrina. Rapaz, fulano fala muita besteira na doutrina. Meu Deus, o que é que eu faço? Jesus do céu, é tanta coisa que sai daquela mente ali. Meu Deus, e minha igreja não alimenta o povo. Calma. Calma, deixa de desespero. Caderno e caneta, tá anotando? Tudo que ele fala de errado, você vai e corrige na sua anotação. Não era para ele ter dito isso aqui. Ele passou 20 minutos contando a vida dele, mas na verdade não era isso. A pauta não é essa, a doutrina não é essa. Vá se preparando, meu filho. Porque quando Deus dá esse tipo de visão, é porque ele tem essa chamada. Como é que eu faço, Noel? Você vai escrever. Escreva no seu caderno. Por enquanto vai ser só um rascunho seu. Mas uma hora vão te dar a oportunidade de você pregar. Aquilo que o irmãozinho lá disse, por falta de conhecimento, disse errado. Na sua saudação você pode corrigir. Não é para você afrontar, nem dizer que foi o irmão que fez, mas com todo amor e cuidado. Por exemplo, uma vez eu estava num culto e um pastor que estava sobre mim, um presbítero, eu era diácono e ele presbítero, ele aprendeu errado, Lucas capítulo 7, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo 7, disseram para ele que a palavra esquife era um instrumento, que quando Jesus tocou um instrumento chamado esquife, o menino levantou do caixão. Ele disse, numa terça-feira, num culto de doutrina na Assembleia de Deus, eu vou interferir no culto de doutrina dele? Não, por quê? Porque na Assembleia não dá espaço para falar. Mas de algumas igrejas, inclusive onde eu congrego hoje, com o nosso pastor José Antônio, ele dá espaço para você falar. Ele ensina, ele explica, entendeu, compreendeu, perguntas, dúvidas. Alguém quer ajudar o raciocínio aqui para que todo mundo compreenda? Quer que explicar mais claro? É assim que faz. Mas na Assembleia não. Quem está pregando está ensinando. Está usando um texto ali doutrinário. Beleza, você não pode interferir. Mas você pode corrigir na sua anotação para que você não vá junto com ele no erro. Dia seguinte, Deus me deu um texto para eu pregar. Eu era o pregador. E aconteceu que, nas minhas anotações, eu tinha anotado tudo certinho, daquele dia e hora, que eu sempre faço isso. Sempre vou estar anotando para que eu aprenda, eu absorva. Até com o erro da pessoa, eu absorvo, eu entendo, eu aprendo, irmão. Eu não vou ficar ali me roendo de raiva. Não, eu estou aprendendo com aquilo. Paulo disse, medite nisto, meu filho, porque poderia ter sido eu que fosse assim, que não tivesse sabedoria. Eu me colocar no lugar do irmão, graças a Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu inteligência. E o conhecimento que o Senhor me deu não foi na escola teológica, foi na Bíblia, foi no entendimento, no conhecimento.
Então eu preciso ajudar aquele irmão de alguma forma. O que é que eu faço? Domingo eu estou pregando, ele está na igreja. E eu estou lá. Meus irmãos, algumas pessoas aprenderam errado isso aqui. Quando Jesus toca no esquife, esquife é uma espécie de caixão. Antigamente as pessoas eram envelopadas num caixão de madeira como hoje, porém não precisava ter tampa. E aí fui explicando como era o contexto histórico da época, sem precisar afligir o irmão. Quando terminou o culto, o pastor disse assim: meu filho, e eu na terça-feira ensinei errado porque eu aprendi errado. Olha como são as coisas. Então anote tudo, anote. Anote como é a igreja, como é o som, como é o pastor, como o pastor vai, se o pastor visita, se ele não visita, se fulano prega, se fulano não prega. Anote tudo que você vê, anote no seu caderno. Tem um caderno só para isso. Só para isso. Tudo que você puder anotar, anote de todo tipo. A pregação do domingo, da quarta, da terça, da quinta. Tudo que está dando certo, tudo que está dando errado. Tudo que você vir pela frente, anote. Escreva tudo aquilo ali. Depois o que você vai fazer? Você vai sentar com Deus. E você vai dizer: Senhor, o Senhor me colocou aqui. Qual é o meu papel nesta obra toda? Não é ficar falando mal. Onde eu me encaixo, Senhor? Eu sou profeta, eu sou profetisa. O que o Senhor quer que eu faça? Deus vai te dizer, irmão. Pode ter certeza como a vinda de Cristo é certa. Deus vai te encaixar em alguma coisa aí, nesse tumulto. É aí mesmo para você estar, irmão. Você tem uma função muito grande no reino de Deus. Nem que seja na faxina, que fulana está fazendo a faxina de errado. Mas Deus vai te colocar lá, Deus vai te iluminar, você vai criar. Deus vai criar alguma situação para que você possa começar. Mas primeiro você tem que estudar isso. Organize tudo isso num espaço, num caderno. Ore a Deus, converse com Deus, que Deus vai te orientar o que você deve fazer. Mas pare de falar mal da sua igreja. Pare de falar mal do seu pastor, da sua congregação. Ah, fulano está pregando, meu Deus do céu. Opa. Ah, irmão Noel, minha fé está abalada porque eu aprendi que nós temos que ouvir a pregação e a palavra. E minha igreja é só pula-pula e roda-roda e BBB, caixa de fósforo. Opa. Tem como você mudar isso? Aos poucos. Primeiro, como é que começa? Que Paulo diz: vá lá e fale da vida dos outros. Paulo diz, medita nessas coisas. Versículo 16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você tem que se preocupar primeiro com você e com a doutrina. O que você vai fazer? Você pegou o caderno? Pegou? Anotou tudo? EBD, se tem, se não tem. Doutrina, se tem, se não tem. Quinta-feira, se tem, se não tem. Quarta, quinta. Qualquer trabalho da igreja que tem, que não tem. Anotou, fez a lista, fez maravilhosamente. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Jesus, e agora? O que é que eu faço? Sentou com Deus, caderno, caneta e Bíblia na mão. Agora você vai meditar em tudo isto. Meditando nisso tudo, o que você vai fazer? Você vai criar para você um plano de estudo da Bíblia. Você vai estudar a Bíblia como se você fosse o professor da EBD que não está ensinando certo. Como se você fosse o pastor que não está indo visitar as ovelhas, ou a pastora que não está visitando as ovelhas, dependendo do seu sexo. Como se você fosse o pregador que está pregando errado. Você vai ser ele. Então a doutrina da Bíblia vai se encaixar em você. Você vai começar a ler a Bíblia se pondo no lugar daqueles que estão te alimentando, como você alimentaria eles. Entendeu, irmão? Digamos que você tem lá uma pessoa que sempre está dando aquele culto e ele sempre fala a mesma coisa, a mesma ladainha, aquele mesmo negócio, aquela mesma coisa. Você, na mesma palavra que ele pegou, que ele só sabe falar aquilo, você vai estudar para você e absorver como deveria ser aquilo. Então você vai usar aquele modelo do erro para você acertar, irmão. Isto é meditar.
Isto é cuidar de você. Não, irmão, cuide da sua saúde espiritual. Não deixe o erro dos outros entrar em você. Não se indigne com sua congregação, com a falha humana, com a falha dos irmãos. Não, seja diferente. Pegue a Bíblia. Deus está chamando você hoje, com essa indignação, para uma chamada literalmente espiritual. Eu estou usando a redundância de chamando para uma chamada, porque você sabe, existem pessoas que foram chamadas e outras que Deus escolhe. Algumas pessoas foram chamadas, mas não foram escolhidas, não quiseram se escolher. Mas Deus está lhe chamando. Você que está vendo isso, vendo essa dificuldade, vendo esse problema, meu irmão, você tem um campo muito grande para trabalhar a partir de hoje. Descanse seu coração. Algumas pessoas que estão me ouvindo agora, Deus tirou de uma congregação onde tinha tudo, onde, eita maravilha, lugar bom era ali, a gente orava, a gente subia a monta, a gente jejuava, a gente consagrava, eita terra. E lhe colocou num lugar onde não tem nada disso. Você acha que foi para quê, irmão? Alguns saíram de um lugar onde não tinha nada. Foram ensinados errado, agora estão aprendendo o certo. E já começou os burburinhos, os debatezinhos, os que já começaram a falar, olha, ele está estudando, agora quer se achando. Olha, agora tudo dele é teologia, tudo dele é Bíblia. Agora está se achando o teólogo, a teóloga. Não, agora é o estudioso. Agora você sabe tudo. Opa, tem coisa aí. Já estão começando a reconhecer a sua autoridade espiritual. Isso é bom. Ruim seria se ele dissesse aí, ó, não vejo nada, não mudou nada. É burro do mesmo jeito. Não entende nada. Não. Aí, ó, continua bebendo, continua fumando, continua aprontando aí, ó. Nunca mudou. Não, mas quando começa um burburinho, dizer, só você entende. Quer dizer, você critica uma coisa que está errada, eles já tomam logo o susto. Porque aqui eu não preciso de teologia, sabe? Já está nessa fase, já chegou nessa fase. Porque aqui Deus me dá assim, eu não preciso ir na escola para aprender nada. Isso é ignorância, irmãos. Isso é uma pessoa dando coice. E você tem que ter amor e cuidado por aquela pessoa, porque ele não sabe que o conhecimento é que liberta. Não é só o conhecer a palavra, é o conhecer a verdade. É a verdade que vai libertar a pessoa. Não é o conhecer a palavra. Entende? Então é ter cuidado, irmão. Não sai de sua congregação sem Deus mandar. Deus está chamando você, pastor, pastora, professor, professora, jovens, crianças, adolescentes, você que está se sentindo ali parado, colocado de lado no canto, só vendo aqueles erros. Meu Deus do céu, o que é que eu faço, meu pai? Orando a Deus, Deus me tira daqui, eu quero ir para um lugar onde eu seja alimentado. Peraí. Mas quem disse que Deus não quer usar você para alimentar esse povo? Eu quero ministrar aqui para vocês agora, em nome de Jesus Cristo, uma palavra profética sobre a multidão que está na sua igreja. A ministração que eu quero fazer, profetizar nesses 2 minutos que restam, é que assim como Cristo disse aos discípulos, naquela multiplicação, alimente a multidão, assim será com você também. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.